Então, no vídeo de hoje nós vamos falar bem a respeito do exercício anterior. Eu pedi para que vocês anotassem qual é o seu maior desejo, o seu desejo mãe, né? E depois listasse quais são as 5 coisas que te impedem de realizar esse feito, de colocar em prática esse desejo, de ir em busca dele, né? Nós sabemos que entre a minha vontade e a realização existe um caminho, existe um processo. E que no meio desse processo estão ali os buracos, chamados obstáculos. E são esses buracos as 5 coisas que você listou e que, claro, tenho certeza aí que para a grande maioria veio muito mais do que 5 coisas. Inclusive eu citei o meu exemplo, né? Meu desejo mãe era perder no mínimo 40 quilos. E eu estava no status de uma obesa, pesando 113 quilos. Quais eram os meus maiores obstáculos? Academia, dificuldade de falta de tempo, falta de dinheiro, dificuldade de parar de beber, dificuldade de diminuir a comida. Eu tinha vários, né? Muito trabalho, muito estresse, baixa estima. Tinha vários. Então, ok. Eu tô aqui lendo porque eu quero dizer para vocês mecanismos mesmo e situações que nos colocam nesse lugar. Primeiro, já que eu sei quais são as minhas desculpas, eu preciso saber por que eu então coloco essas desculpas. Qual é o meu jeito de funcionar diante dessas desculpas? Sim, o procrastinador ele é de maneiras diferentes, tá? Você procrastina de uma forma, minha irmã de outra, eu de outra, minha mãe de outra, meu marido de outra, o meu cliente de outra, porque nós somos pessoas diferentes. Então, primeiro eu preciso me conhecer, entender como eu funciono, para então eu chamar o meu adulto, a pessoa que toma decisões dentro de mim, para me ajudar a não procrastinar. Lembra que lá no vídeo das emoções nós falamos sobre isso? Dentro de mim há 3 pessoinhas, uma pessoa que pensa muito e não para de pensar, uma pessoa que sente muito, que queria fazer as coisas, mas não consegue, e o adulto que olha para essas 2 pessoinhas e faz perguntas. Como que a gente resolve? Então, meu convite é esse, a gente conhecer quem são essas vozes dentro de nós, que nos impede de realizar, e conhecendo como essas vozes trabalham, nós chamamos o nosso adulto para tomar as decisões. Bom, então existem alguns tipos de procrastinadores, e eu vou falar desses tipos, tá? Por isso eu tô aqui com a minha colinha, caso eu esqueça de algum tipo. O primeiro são os caçadores de desejos. Quem são esses, Ana? É aquele que prefere realizar um desejo agora do que fazer algo mais difícil depois. Então, por exemplo, quem são os caçadores de desejo? É aquele que fala assim, ó, tá bom, vou perder 40 quilos, mas o que eu vou ganhar com isso? Agora, não é lá na frente não, lá na frente eu já sei que eu vou ganhar. Mas o que eu vou ganhar com isso agora, né? Qual a vantagem que eu tenho em fazer isso agora? Entendeu? Então, por exemplo, qual a vantagem eu tenho em não ir para uma pizzaria e comer uma salada com frango à noite? Tem que ter uma vantagem muito forte para eu ficar, senão eu não vou ficar. Entende? Então, o caçador de desejo, ele tá sempre querendo ganhar vantagem em cima do próprio desejo. E por esse motivo, ele não realiza. E ele conta isso. Sabe, vou falar de mim, né? Quando eu tava muito gorda, então eu falava assim, não, ser gordinho é bom, é engraçado. Todo mundo tem uma piada pra gordinho. Então, eu vou colocar ali uma vantagem, uma desculpa, para que eu não saia desse lugar. Gente, eu demorei 30 anos para ter essa gordura. Vocês acham que eu vou perder ela? Deu trabalho demais. Então tem sempre a desculpa, né? O outro procrastinador, o outro tipo, são os indecisos. Quem são os indecisos? É aquele que tem mais de um desejo e ele fica pensando, o que eu faço primeiro? Eu tenho desejo de perder peso e eu tenho desejo de voltar para a faculdade. Os dois eu não consigo, porque eu preciso gastar para perder peso e eu preciso gastar para voltar para a faculdade. Então, qual que eu faço? E ele fica pensando, bom, mas a faculdade eu vou ter um futuro melhor, mas o quilo eu vou ter uma autoestima que vai me levar a ter um futuro melhor. E ele fica ali, ó, só pensando, pensando, pensando e não sai do lugar. Porque quem pensa demais não age de menos. Quem pensa demais age de menos. Então, para quem não sabe que lugar vai, qualquer lugar serve. Então, várias frases de clichê aí, né? Então, os indecisos, ele não toma decisão nenhuma, porque ele tem várias decisões para tomar.
Então ele não toma decisão nenhuma. Sabe aquele tanto de tarefa que você tem pra fazer no dia e você fica pensando, qual que eu faço primeiro? Ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer aquilo. Nossa, mas tem que fazer aquilo. Ai, meu Deus, mas... Entende? Então ele não faz nada, tá? O outro procrastinador, que não é menos importante, são os evitadores. Quem são os evitadores, Ana? Ele não começa a ele prefere não fazer para evitar a frustração. Então ele prefere nem começar para não dar errado, sabe? Então, por exemplo, eu preciso terminar um livro. Nossa, 300 páginas, não vou nem começar. Eu sei que eu não vou conseguir. Então, para eu não falar que eu não consegui, não vou nem começar. Vou começar a fazer dieta segunda. Segunda-feira acordou 7 horas. Não, semana que vem eu começo. Porque aí eu já vou começar errado. Não, semana que vem eu começo. Então, os evitadores são aqueles que, para que ele não se frustre, ele prefere não começar. Então, o medo é muito mais latente nesse do que no caçador de desejo, por exemplo, tá? Porque o caçador de desejo, ele não tem medo. Ele realmente está na zona de conforto para evitar conflito interno, sabe? Agora, o evitador, não. O evitador, ele realmente ele tem medo. Então, por isso, ele evita começar para não correr o risco dele se frustrar, entendeu? Depois ele vai dizer assim, eu sabia que não ia dar certo, tá bom? Então, depois do evitador, eu tenho o perfeccionista. Perfeccionista é aquele que tudo tem que estar perfeito para ele começar. Sabe aquela vontade que você tem de gravar vídeo? Você pensa assim, mas eu não tenho a câmera perfeita, eu não tenho o lugar, o fundo perfeito, eu não tenho a câmera perfeita, eu não tenho o estúdio perfeito, a luz não tá perfeita, eu não tô com a roupa perfeita. Então ele tá sempre esperando o momento perfeito para gravar esse vídeo. E ele nunca grava porque não tá perfeito, sabe? Ana, você fez então a bariátrica quando tava tudo perfeito? Claro que não. Não tinha nada perfeito. Eu não tinha nem as compras do que eu precisava comer em casa quando eu fiz a bariátrica. Eu não tinha nem como eu ia fazer os alimentos ingeridos. Eu nem gostava de verdura, então eu não estava preparada. Eu podia pensar, quando eu começar a comer verdura, eu faço a bariátrica, porque eu sei que eu tenho que comer verdura por 6 meses. Quando eu tiver um liquidificador, eu faço a bariátrica, porque eu sei que eu tenho que bater no liquidificador. E de fato eu não tinha liquidificador. Porque eu não tinha dinheiro? Não, porque eu não tinha mesmo, nem fazia comida direito em casa. Então, tudo isso são as desculpas para o seja perfeito, para aquele que tem o seja perfeito interno, sabe? Bom, e aí por último tem... meu Deus, a gente escreve e perde, né? Por último tem os impulsivos. Gente do céu. O impossível é terrível. O impossível é aquele que não consegue se concentrar em nada. Então, vamos pensar aqui, eu fui uma pessoa muito impulsiva e por esse motivo eu evitei tanto, tá? Perder peso. Então, o impossível, ele começa a fazer uma coisa, lá nos vídeos das emoções, ele tá muito no Salvador. E aí, daqui a pouco ele tá fazendo outra, e daqui a pouco ele tá fazendo outra, e daqui a pouco ele tá fazendo outra. Ele tem muito seja agradável também, porque para agradar os outros, ele faz pros outros e deixa de fazer por ele. Então, sabe aquela lista de tarefas que você tinha? Você começou lá, eu tenho tarefa X, Y, Z, e aí veio a minha tarefa de fazer agora, mas a minha colega de trabalho me pediu uma ajuda. Ou ela pediu uma ajuda no grupo, nem foi pra mim. E eu vou lá e resolvo. Faz isso. Aí tá no grupo da família e alguém falou assim, nossa, sabe aquele dia que a gente foi em tal lugar, alguém tem aquela foto? Você para imediatamente, vai lá procurar a foto. Então, o impulsivo, ele tá sempre buscando coisas pra fazer ou querendo resolver a coisa que chegou e nem foi pra ele, tá? Porque ele tá muito no Salvador. Acompanhe o vídeo das emoções pra vocês entenderem o que eu falo aqui, tá? Salvador é aquele que tem a característica de salvar. Então, o impulsivo, ele quer resolver várias coisas ao mesmo tempo e por conta disso ele não se concentra no seu desejo maior, no seu desejo principal. Ele não foca naquilo que tem que ser feito e por isso ele não faz. No próximo vídeo eu vou indicar para vocês coisas para fazer para cada tipo de procrastinador, para ficar mais fácil então de você conseguir realizar esse desejo, tá? Por que eu realizei? Porque eu descobri que eu era impulsiva. Então eu precisava respirar, contar até 10 antes de tomar as minhas decisões. Então, eu já sabendo o tipo de procrastinador que eu era, eu podia então ir em busca do meu maior desejo, que era perder os meus quilos, melhorar minha autoestima, minha autoconfiança,
buscar a minha identidade, a pessoa que estava dentro daquele corpo gordo. E eu sabia que para eu fazer isso existia aqui, ó, o lugar que eu tava e o lugar que eu queria chegar. Esse processo estava literalmente ligado à minha maior procrastinação. Então, me conta aqui qual tipo de procrastinador você é e depois você me conta se você vai pro próximo vídeo para descobrir como sair desse tipo de procrastinador que você descobriu que é. Beijão!